Eu desejo saudar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por me conceder mais esta oportunidade de poder estar aqui, de poder me posicionar à frente deste instrumento para trazer-vos mais um vídeo, mensagem da Palavra de Deus. Agradeço a Deus por este dia, agradeço a Deus pela manhã, agradeço a Deus por essa tarde, agradeço a Deus pela vida, pela saúde, pelo pão, pelo beber, pelo vestir. Agradeço a Deus pela forma tão maravilhosa e tão soberana com a qual Ele tem cuidado de mim, cuidado da minha filha até aqui. Ele tem sido a nossa força, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado, de uma maneira que só nos resta agradecê-lo, e ainda é poucos agradecimentos diante de tão grandes coisas que o Senhor nos tem feito. É com razão o salmista no Salmo 116, versos 12 a seguir, quando ele se pergunta, em meio a tantas bênçãos, a tantas vitórias, a tantas maravilhas feitas por Deus na sua vida, e ele pergunta para si mesmo o que daria ao Senhor por todos os benefícios que ele tinha feito. E isso nós nos perguntamos, porque há pessoas que acham que fazem muito para o Senhor, acham que já fazem demais pelo Senhor, mas nós não fazemos absolutamente nada. Até naquilo que nós fazemos, nós somos chamados inúteis. Porque fazemos porque sabemos que temos que fazer. Porque nos foi mandado a fazer. Mas nós temos que reconhecer e temos que ser sempre grato a Deus, reconhecendo os seus favores, os seus benefícios que Ele tem nos dado todos os dias, quando acordamos, quando nos levantamos. Por isso eu dou glória ao Senhor por tudo. Convido-vos nessa ocasião a meditar comigo nos versículos, na palavra de Deus que encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 24, versículos de número 37 ao versículo de número 39. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 23, versículos 37. Diz-nos assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta a seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome
do Senhor. Amém. Glória a Deus. Estes versículos que ora lemos para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Jesus entra em Jerusalém de modo triunfal e no templo ele dita essas palavras. E ele fala essas palavras dentro do templo, ensinando. E fazendo oposição aos fariseus, aos escribas, às autoridades religiosas que estavam ali no templo o ouvindo. E Jesus tecendo muitos ai aos escribas e aos fariseus, aqueles que cabiam a eles a cópia, transcrever a lei, ensinar. Os fariseus eram aqueles que diziam cumprir na risca, mas que negavam o principal da lei, que é o amor. E em meio a seu ensino, Jesus clama contra a cidade de Jerusalém, falando de Jerusalém como uma cidade assassina, que muito tinha matado muito dos profetas que a ela vinha. Os profetas vinham e falavam contra a cidade que era o orgulho dos judeus. Era a sua ostentação por ser a cidade escolhida pelo grande Deus. Mas isso não fazia os judeus melhor, nem maior, e nem os isentava das responsabilidades no infringir as palavras do grande Deus. A escolha de Deus por Jerusalém, para a sua cidade, a qual seria posta por exemplo para as demais nações, não faria deles melhor, nem os isentava de qualquer responsabilidade em infringir as leis do grande Deus. Mas eles pensavam dessa maneira, de tal forma que falar contra a cidade, contra o pecado do povo da cidade de Jerusalém, era caso de morte. Falar que Deus ia derrubar aquilo que era objeto da sua ostentação, do seu orgulho, da sua vaidade, era culminar na morte do profeta. Então Jerusalém matou muitos profetas de Deus que a ela era enviado, muitos deles com uma palavra de sentença, condenando os atos, as práticas
nos moradores da cidade de Jerusalém, em especial suas autoridades, seus líderes religiosos, os quais deveriam ser o exemplo no seguimento e na obediência às leis de Deus. Era ele os primeiros a opor-se à obediência dessas leis, transgredindo eles mesmos. E em muitos casos, exigindo que o povo a obedecesse. Então Jesus, quando ele entra em Jerusalém, faltando 6 dias para a Páscoa, na última semana que antecedia a Páscoa, ele entra em Jerusalém de modo triunfal e, indo ao templo, ele profere tal sentença, como muitas vezes muitos dos profetas a proferiram contra a cidade de Jerusalém. Se nós olharmos no versículo 31, Jesus censurando os judeus, ele lança em rosto dos judeus ser eles mesmo os que testificam ser ele os filhos daqueles que mataram os profetas que eram enviados a Jerusalém. E que eles mesmos, filhos daqueles que mataram os profetas, estavam enchendo ele e os seus copos à medida dos vossos pais. Assim Jesus os censurou, os condenou. Que eles mesmos é quem testificava contra eles mesmos, dizendo que ele era os filhos daqueles que mataram os profetas que eram enviados a Jerusalém. Porque eles disseram para Jesus que se eles existissem no tempo dos seus pais, nunca eles se associariam com eles para derramar o sangue dos profetas. Está no versículo 29, no versículo 30. Então Jesus lança em rosto que ele é os filhos. E que eles queriam encher também o copo deles à medida dos seus pais. Aí Jesus diz que eles eram serpentes, raças de víboras. E Jesus então pergunta como que com todos esses pecados que vocês têm cometido, escaparão da condenação do inferno. Está no versículo 33. Vocês querem encher-vos à medida de vossos pais. Ou seja, vossos pais mataram os profetas que aqui era enviado contra essa cidade, trazendo uma mensagem contra os seus pecados que cometiam nessa cidade.
E vocês fazem a mesma coisa do que os vossos pais faziam. Vocês estão vos enchendo à medida dos vossos pais. A medida que vocês estão se baseando para se encher é a dos vossos pais. Mas como que vocês irão escapar da condenação do inferno fazendo essas coisas? Então existe um inferno, isso é fato. Existe uma condenação que condenará o homem e a mulher que não se arrepender, que não se converter ao inferno. Aí Jesus diz que ele os tem enviado profetas, sábios e escriba. E a um deles eles mataram, a outros eles crucificaram, a outros eles açoitaram nas sinagogas e perseguiram esses profetas de cidade em cidade, para que sobre eles, assim como sobre os seus pais, caíssem todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, o filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Aí Jesus então clama tais palavras, querendo dizer que pelos muitos profetas que ele enviou, desde lá do Antigo Testamento, desde lá, dos tempos primórdios, que ele enviou profetas, Jesus tinha um desejo, um objetivo de ajuntar, por meio dos seus profetas, os filhos de Jerusalém, então dispersos, como a galinha junta seus pintos debaixo das suas asas. Mas eles não quiseram, eles matavam os profetas. E muitos morreram de forma bárbara, de forma cruel. Muitos dos profetas de Deus morreram das maneiras mais atrozes. E qual o motivo? Falar a verdade. Pregar a verdade contra uma cidade, contra um povo de uma cidade. Era a cidade do grande Deus, Jerusalém. Era a cidade que Deus escolheu como o centro do mundo, de onde dali sairia a palavra de Deus para abranger as nações e levá-la a Deus. Mas eles tiveram isso como motivo de orgulho e motivo até de achar que eles estavam isentos de qualquer responsabilidade, pecando eles contra a Deus e contra a palavra de Deus. Mas Deus não tem filho privilegiado. Deus não tem um povo privilegiado, uma nação privilegiada. Deus não faz distinção, discriminação. Deus não faz
acepções de pessoa. Ele é soberano. Mas os judeus achavam que por ser Jerusalém a cidade do grande rei, por ser ele o povo escolhido dentre todos os povos, a nação escolhida dentre todas as demais nações, eles tinham regalia, eles tinham privilégio, eles poderiam transgredir as leis, a palavra de Deus, pecar contra Deus e ficar sem nenhuma repreensão, sem nenhuma represália. Então, quando via um profeta em nome de Deus, repreendendo, exortando, eles os matavam. Mas esses profetas vinham manifestando o amor de Deus, o amor de Jesus, querendo ajuntá-los para protegê-los do grande juízo. Mas eles matavam esses profetas. E profetas eram mandados. Eles matavam um, vinha outro. Deus encorajava esses homens a falar a verdade. E muitos deles não temiam a morte, mesmo sabendo que tipo de povo eles iam encontrar naquela igreja, que tipo de povo eles iriam falar, eles iriam ter que pregar, mas eles não temiam. Eles falavam a palavra de Deus como ela é, como Deus o ordena que falemos, sem aumentar e sem diminuir. E sem diluir também a palavra. Mas do jeito que Deus ordenava, eles falavam. Morreram. Estão lá no capítulo 11 aos Hebreus, na galeria dos chamados heróis da fé. Venceram a morte. Morreram das formas mais cruéis por falar a palavra de Deus. Aí vem Jesus, o último profeta. Na dispensação do profeta, João Batista foi o último. Por isso que Jesus disse que a lei e os profetas falaram até João. Dali para frente, anunciava-se a mensagem do reino. E Moisés tinha dito e profetizado que Deus iria levantar dentre os seus irmãos um profeta como ele. A ele ouvirei. Uma referência a Jesus. Jesus era profeta, sacerdote e rei. Trazia em si os 3 ofícios do Antigo Testamento. Cumpriu-se nele toda a lei. Nele cumpriu-se a lei do sacerdócio, nele cumpriu-se a lei dos profetas, nele cumpriu-se a lei dos reis, da monarquia que governava sobre Israel. Glória a Deus. Cumpriu-se em Jesus. Por isso que Paulo, escrevendo Romanos 10:4, diz que o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Então veio Jesus, o Filho de Deus, profeta, e a mulher conheceu que ele era profeta, a mulher de Samaria. Ele conheceu que Jesus era profeta. Glória a Deus. Louvado seja Deus. João no capítulo 4. No versículo 19, a mulher samaritana olhou para ele e disse: Senhor, vejo que és profeta. Glória a Deus.
Então veio Jesus, diante de tantos profetas mortos, ao vir para Jerusalém, contestando e protestando contra ela e contra seus pecados. Agora aparece Jesus, um grande profeta, o maior dos profetas. E ele manifesta qual era o desejo, qual era a intenção de Deus quando enviava profeta a Jerusalém. Era juntar eles. Aí deu um exemplo, que acredito eu ser conhecido do judeu, ser conhecido. O que a galinha faz em meio ao perigo? Quem não já presenciou, quem não já viu isso? Quem já morou na roça, já morou no campo, já lidou com criações de aves, deve ter observado o costume da galinha. Quando ela vê o perigo, quando ela presencia ou pressente que o perigo está à vista, que o perigo está rondando, que o perigo será eminente, ela dá um cacarejo, convocando todos os seus pintinhos para debaixo das suas asas. Aí a galinha abre as asas e os pintinhos entram todos para debaixo. E ela os cobre e deita sobre eles, até que passe o perigo. Jesus deu esse exemplo do que era que Deus queria fazer com Jerusalém quando mandava profetas para ele. É porque na sua onisciência, na sua presciência, Deus já via o mal que vinha sobre Jerusalém. O mal que já estava decretado sobre Jerusalém. Então Deus queria fazer com Jerusalém o que a galinha faz com seus pintinhos. Jesus disse que ele queria juntar os teus filhos, como a galinha junta seus pintos debaixo das asas. E o que se convém observar é que os pintinhos, ouvindo o cacarejo da galinha, da sua mãe, eles não são rebeldes. Quando a galinha cacareja, eles podem estarem todos espalhados, porque à medida que eles vão ciscando, eles vão se distanciando da sua mãe. E quando ela percebe que eles já estão muito dispersos, ela percebe então que o perigo pode ser eminente. Então ela dá um cacarejo e convoca os seus pintinhos para debaixo das suas asas. É interessante, mas a galinha faz isso. Eu já vi muito isso. Meu avô, ele tinha criações de animais, de aves, e eu observava muito esse detalhe impressionante com relação à galinha e os seus pintinhos. Aqui Jesus aqui faz referência. Ela convoca, ela chama eles. E eles vêm. Quando Deus mandava profetas, convocando os judeus que estavam espalhados de Deus, distante de Deus, pelo pecado, pela vaidade, pela iniquidade, pelo mundanismo, a pregação da palavra de Deus por meio dos profetas
Era uma conclamação por parte de Deus, para que eles, os judeus, chegassem para perto, para o abrigo, para o esconderijo de Deus, para que pudessem serem protegidos do mal que estava iminente. Mas Jesus disse: e tu não quisestes. Eles ouviam os profetas conclamando para que eles se aproximassem de Deus, pois eles tinham se desviado, tinham se afastado, estavam dispersos, misturando-se com o mundo, estava a perigo. Mas eles não quiseram. Então matava os profetas. Aí Jesus então lhes dá uma sentença. Em meio a esta clamação, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu, através dos profetas, ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste, Jerusalém. Tu te recusastes a atender o meu chamado por meio dos profetas. Tu te recusastes, te negastes a te aproximar de mim. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Essa cidade vai ficar deserta. Essa cidade que vocês consideram poderosa, forte, ela ficará deserta. Essa cidade na qual vocês confiam tanto, da qual vocês faz dela o motivo do vosso orgulho, da vossa presunção, o objeto da vossa ostentação, ela vai ficar deserta. Ela vai virar um deserto sem ninguém. Profecia. Jesus profetiza contra a cidade de Jerusalém. Jesus fala do mal que ele viu já de muito tempo atrás. Por isso que ele mandava os profetas conclamando, pregando a sua palavra, convocando Jerusalém para chegar-se a ele, para estar debaixo das suas mãos poderosas, porque ele já via esse mal que sobreviria sobre Jerusalém. E esse mal seria terrível, a ponto que a casa, a cidade, em que tanto eles confiavam e que eles consideravam impenetrante, oponente, uma cidade fortificada, a cidade do grande rei, do grande Deus, e que ninguém penetraria, ninguém conseguiria penetrar nos muros, nos portões daquela cidade. Mas ele se esquecia que o pecado enfraquece a cidade. O pecado enfraquece o homem, a mulher, de maneira que a proteção de Deus é tirada e ele se torna um alvo fácil.
Não adianta a cidade ser fortificada e não ter a proteção de Deus. E o pecado faz com que a mão de Deus seja retirada, tornando a cidade penetrável, o homem e a mulher penetrável. E a situação dos judeus era cidade que matava os profetas e que apedrejava aqueles que a ela eram enviados, como um sinal, uma manifestação de que eles não queriam a Deus, eles não queriam a proteção de Deus, estavam autoconfiantes nos muros, na oponência da cidade, estavam confiantes nos reis, nos exércitos. E então Jesus lhe diz: eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não verei mais. Então o sinal, o motivo da casa deserta era a ausência de Jesus. Cidade que não tem Jesus, ela está deserta. Ela pode ter as grandes e largas muralhas. Elas podem ter os grandes e fortes portões. Ela pode ter os grandes e poderosos exércitos. Mas se não tiver Jesus, ela está deserta. O homem que não tem Jesus, ele está deserto. A mulher que não tem Jesus, ela está deserta. A igreja que não tem Jesus é uma igreja deserta. E no deserto há todo tipo de bicho, há todo tipo de perigo. Então Jesus disse que a vossa casa vai ficar deserta, porque não me verei mais. Não me vereis mais. E a minha ausência na casa é sinal de deserção. A ausência de Jesus na igreja é sinal de deserção. E há muitas igrejas desertas, bonitas, muitos conjuntos, grandes pregadores, teólogos, escribas, fariseus. Mas é uma igreja deserta porque Jesus não está lá. Jesus não está em muitas igrejas. Fala nele. Fala a palavra dele. Fala no nome dele. Chama o nome dele. Mas Jesus não está lá. Porque eles não querem Jesus. Eles matam todos os profetas que são enviados, falando contra seus pecados, contra suas vaidades, contra o mundanismo que está hoje dentro das nossas igrejas. São igrejas desertas, crentes desertos, bonitos, bem vestidos, mas são desertos, não tem nada de Jesus dentro deles, dentro delas, dentro da igreja, no meio do ministério, dentro do ministério, não tem nada de Jesus. Jesus já se retirou de muitos crentes, de muitas igrejas. E aí o perigo se torna eminente. O perigo se torna inevitável. E Jesus falou para a cidade de Jerusalém, falou para o povo: a vossa casa vai ficar deserta, porque eu vos digo
que desde agora, desde este momento que vocês estão me vendo, vocês não me verão mais. Até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Até aquele dia. Até aquele dia que vocês vão dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Eles diziam isso quando Jesus estava entrando em Jerusalém. Era esse o clamor que ouvia com a entrada de Jesus dentro de Jerusalém. Quando ele entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, filho de jumenta, eles o aclamavam como rei. E eles diziam: bendito que vem em nome do Senhor. Eles reconheciam que Jesus estava vindo a Jerusalém em nome de Deus, o Senhor, Jeová. Mas logo estavam crucificando, estavam rejeitando esse grande profeta que veio a Jerusalém em nome de Deus. E Jesus sabia que eles iam matá-lo. Por isso que Jesus disse que desde agora não me vereis mais. A mensagem foi entregue. Nós sabemos de todo o desfecho que a partir daquele momento foi discorrido e realmente daquele momento em diante eles não viram mais a Jesus. E o que Jesus vaticinou, o que Jesus profetizou sobre a deserção da casa, também se cumpriu. Cumpriu-se a profecia. E quando os discípulos saíam do templo com Jesus, perguntaram para Jesus sobre aquelas palavras que ele disse lá no templo, a deserção da casa, da cidade, e mostrando a beleza do grande templo, Jesus disse para eles que tudo isso que eles estão vendo não vai ficar pedra sobre pedra, que não será derrubada. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derrubada. E se cumpriu. A destruição de Jerusalém se deu quarenta anos depois de que Jesus profetizou tais palavras. No ano 70, depois de Cristo,
cumpriu-se a deserção da casa, da cidade e do templo de Jerusalém. Aquela cidade oponente estava deserta. A cidade de Jerusalém foi destruída pelos romanos em 70 depois de Cristo. O cerco e a queda de Jerusalém são descritos com pormenores gráficos pelo historiador judeu do primeiro século, Flávio Josefo, no livro Guerras dos Judeus, que foi publicado cerca do ano 75 depois de Cristo. De acordo com os evangelhos, Jesus profetizou este evento, este acontecimento, a deserção da cidade, em que ela ficaria deserta no ano 30 depois de Cristo. E no Evangelho de Mateus, que relata a profecia de Jesus, iremos ver que a história de Josefo está correta. No capítulo 24, versículo 15 a 18, Jesus diz: quando, pois, virde o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Essas são as palavras de Jesus com relação àquilo que aconteceria na cidade de Jerusalém. Aquilo que seria um caos na cidade de Jerusalém. Que aqui fala da grande tribulação. Mas Jesus profetizou sobre a deserção da casa de Jerusalém, da cidade. E em meio às perguntas dos discípulos sobre o monte, Jesus começa a falar sobre aquilo que sucederia, a destruição de Jerusalém. Quando eles vissem a abominação de que falou o profeta Daniel, e se cumpriu. Quando chegaram a sacrificar um porco sobre o altar do templo, pelo rei Epífano, um dos descendentes dos 4 generais de Alexandre, chegaram ao absurdo o abominável da desolação estava sobre o altar. Esse homem Epifânio, que Daniel relata o que aconteceu aqui, chegou a ponto de ofertar uma porca sobre o altar do templo em Jerusalém. Então a desolação, a abominação já estava no lugar santo. Então as recomendações, quando eles vissem o abominável no lugar santíssimo, era sinal da destruição de Jerusalém.
Então um caso miserável, uma visão que até poria lágrimas em nossos olhos. Como os homens aguentaram quanto ao seu alimento. A fome foi demasiado dura para todas as outras paixões. A tal ponto que os filhos arrancavam os próprios bocados que seus pais estavam comendo de suas próprias bocas. E o que mais dava pena, assim também faziam as mães quanto a seus filhinhos. Quando viam alguma casa fechada, isto era para eles sinal de que as pessoas que estavam dentro tinham conseguido alguma comida. E então eles arrombavam as portas e corriam para dentro. Os velhos que seguravam bem sua comida eram espancados, e as mulheres escondiam o que tinham dentro de suas mãos. Seus cabelos eram arrancados por fazerem isso. Relata Josefo, em um dos seus livros, Guerra dos Judeus, no livro 5, capítulo 10, seção 3. Foi cruel aquele momento. Foi cruel o acontecimento na cidade de Jerusalém. Jesus ainda tinha dito que ai das grávidas, das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Desses acontecimentos que culminava na deserção da casa dos judeus, a cidade de Jerusalém. As grávidas, ela então tentou a coisa mais natural. E agarrando seu filho, que era uma criança de peito, disse: ó pobre criança, para quem eu te preservarei nesta guerra, nesta fome e nesta rebelião? Logo que acabou de dizer isto, ela matou seu filho, e então assou e comeu metade dele, e guardou a outra metade escondida para si. Veja a situação do cerco de Jerusalém, no ano 70, pelo general Tito. Veja a situação que se deu por rejeitar a Jesus, por não querer ser abrigado por Jesus. As mulheres grávidas e aquelas que amamentavam. Que situação! Como sustentar os filhos? O cerco durou anos. O que comer? O que beber? Acabaram-se os alimentos. A mãe olha para o filho pequeno, fala tais palavras, e logo mata, e o assa e o come. Jesus disse: orai, para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Mateus 24, 20 a 21. Jesus pediu para que aquele acontecimento, para que a fuga deles ao observar o abominável da desolação no lugar santo, na cidade santa, no altar, e que a fuga deles não tivesse que se dar no inverno, nem no sábado.
Vamos falar aqui, portanto, aberta e francamente, de uma vez por todas, e brevemente, que nenhuma outra cidade sofreu tais misérias, nem nenhuma era produziu uma geração mais frutífera em perversidade do que era esta, desde o começo do mundo. É o que diz Flávio Josefo no seu livro. Nessa época, nenhuma cidade sofreu tais misérias, nem nenhuma era produziu uma geração mais frutífera em perversidade do que era esta. Era uma cidade perversa. Frutificava a perversidade. Nunca se ouve uma cidade assim desde o começo do mundo. Mas Jesus disse: não tivesse aqueles dias abreviado, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias seriam abreviados. Mateus 24, 22. Ora, o número daqueles que foram levados cativo durante toda esta guerra foi verificado ser 97 mil. Como foi o número daqueles que pereceram durante todo o cerco? 11 centenas de milhares, a maior parte dos quais era, na verdade, da mesma nação, porém, não pertencentes à própria cidade, pois tinham vindo de todo o país para a festa dos pães asmo, e foram subitamente fechados por um exército. Veja que coisa, que tragédia, irmão. Por rejeitar a Jesus, por não atender à convocação de Jesus para vir para debaixo da sua proteção, para serem guardados e livres. Era a festa dos pães asmo. Multidões, multidões de todos os lugares tinham vindo para Jerusalém para a celebração da festa dos pães asmos. Mas, lamentavelmente, a cidade foi fechada, foi cercada, ninguém entrava e ninguém saía. O número dos mortos, irmão, o número dos que morreram durante todo o cerco foram 11 centenas de milhares. Dá para contar? 11 centenas de milhares. A maior parte dos quais era, na verdade, da mesma nação. Porém, não pertencente à própria cidade. Eram de outra cidade. E repetidamente a cidade é tomada, cercada. Ninguém sai sem que não morra. Mas os que foram levados cativo, 97 mil. Foram abreviados os dias
por causa dos escolhidos. Quando Jesus saiu do templo, que lhe mostraram as construções, o templo, e ele vaticinou dizendo que tudo aquilo seria derrubado. Ora, uma vez que César não foi de modo algum capaz de conter a entusiástica fúria dos soldados, e o fogo avançava mais e mais, assim foi a sagrada casa queimada. Já tinham entrado na cidade, mas o templo também não ficaria de pé. Vossa casa vos ficará deserta, a cidade. E quando mostraram a beleza do templo, ele disse que do templo não ficaria uma pedra sobre outra que não fosse derrubada. E César não foi de modo algum capaz de conter a entusiástica fúria dos soldados. O imperador. Na época, Flávio Vespasiano. O imperador Vespasiano. Tito Vespasiano, pai do general que estava à frente desse exército nessa época, o general Tito, que depois tornou-se imperador. Tito Flávio Sabino Vespasiano era o imperador, era o César. Não pôde conter os soldados. Assim eles avançaram. Assim foi a casa, a sagrada casa queimada, sem a aprovação de César. Era para ser poupado o templo, por ordem de César. Mas os soldados furiosos não pôde ser contidos, avançaram e a sagrada casa foi queimada. Então logo o exército não teve mais pessoas para matar ou saquear, César deu ordem para que não demolissem mais a cidade inteira e o templo. Existe algumas evidências dos manuscritos do Novo Testamento, e se pôde observar que apontam para a conclusão de que seu conteúdo fosse escrito quando e por quem ele declara ter sido escrito. De fato, no caso do Evangelho de Mateus, há um fragmento recentemente descoberto que data de algum tempo antes de 68 depois de Cristo, como foi observado acima. Jerusalém foi destruída em 70 depois de Cristo. Cumpriu-se a palavra do Senhor. A cidade foi destruída. A casa ficou deserta. O templo
foi destruído. E tudo isso por rejeitar a Jesus. Por rejeitar aquele que veio para dar abrigo, dar proteção. E esse clamor continua, irmãos. Há um mal a vir subitamente sobre este mundo, mas ele continua convocando-nos e chamando para estarmos debaixo da sua mão poderosa, como a galinha faz com seus pintos, para nos guardar do grande dia que virá. O que sucedeu a Jerusalém no ano 70 foi terrível e cruel. O que sobrevirá sobre esse mundo como uma punição ao judeu será sem precedência na história da humanidade. Serão dias cruéis, terríveis. Que nós possamos atender o chamado de Jesus e aceitar estar debaixo da sua mão, obedecendo, nos santificando, nos purificando, para que a seu tempo venha sobre nós o seu refrigério pela presença do Senhor. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Que Deus em Cristo nos guarde, nos proteja, nos conceda da sua graça, para lhe sermos fiéis, obedientes, para que esse dia não venha sobre nós subitamente e nos pegue de surpresa. Irmãos, despertemos, porque o dia do Senhor virá. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.